Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora a série Amor e Caos, que é uma série dentro da série Mídia que Ensina, onde a gente vai abordar BoJack Horseman e relacionamentos afetivos. Vamos lá? No oitavo episódio de Amor e Caos, a gente vai conversar sobre solidão, mas especialmente sobre uma coisa que a solidão cria, que é o medo da solidão, o medo de ficar sozinho, o medo de ter que lidar com a própria companhia. A gente pode pensar, para falar sobre isso, um pouco no relacionamento dos pais do BoJack. A gente vê ao longo da série que é um relacionamento bem difícil, bem conturbado, bem complexo mesmo, que o BoJack sofre as consequências daquele relacionamento, ele sofre com o trauma tóxico, com as experiências tóxicas que ele presenciou com o pai e com a mãe, e tudo que aquilo causou, mas em nenhum momento eles se afastam. Eles continuam próximos por muito tempo, mesmo diante daquela situação que é conturbada. A Diane e o Mr. Peanut Butter são outro exemplo. Eles sabem em algum momento que o relacionamento deles não está funcionando, não está indo bem, não está sendo legal para nenhum dos dois, mas eles insistem naquilo por um longo período de tempo, apenas pelo fato de não querer ficar sozinhos. O que o medo da solidão faz em um relacionamento? Muitas vezes as pessoas elas estão vivendo um namoro muito longo ou um casamento, é até mais comum nessa situação. Um casamento de vários anos, um casamento que muitas vezes tem filhos, tem frutos ali daquela união, Um filho, um casal de filhos, 3, 4 filhos, dependendo do caso. Isso faz com que as pessoas envolvidas naquele relacionamento, elas tenham um receio de se livrar dele. Então eu posso estar infeliz no meu relacionamento, eu posso estar bastante infeliz no meu casamento, mas o medo da solidão, o medo de ter que lidar com a ausência de alguém, com a falta da presença de alguém, com a falta da comodidade que ter alguém ao meu lado traz, faz com que eu permaneça preso àquilo. Então muitas vezes o filho, ele presencia um relacionamento bastante infeliz dos pais, porque eles não têm condições psicológicas e emocionais naquele momento de se divorciarem, de se separarem. É mais comum de você encontrar essa situação em mulheres, obviamente. A mulher ela pode ficar presa por diversas outras razões. Muitas vezes o homem manipula ela para que ela não encontre, não vá trabalhar, não se envolva com atividades que trazem retorno financeiro. Então ela tem uma dependência financeira do marido e automaticamente o medo da solidão ele aumenta, porque ela reflete naquele pensamento que é bastante comum, apesar de ser bastante horroroso aqui na nossa sociedade atual, que é: eu vou ser uma mulher mais velha, com filhos, sem condições de me sustentar sozinha, e eu vou estar solitária, eu vou estar em solidão, eu vou estar por mim, apenas eu e os meus filhos. Como que eu vou sobreviver com isso? Esse é o cenário mais comum, mas também existe o cenário de um homem que se apaixona por alguém que tem uma presença tóxica, uma mulher que teve algum trauma anterior, talvez, ou que realmente esteja fazendo aquilo para destruí-lo, para atingi-lo de alguma maneira, mas ele não consegue se livrar daquele relacionamento, mesmo não tendo outro tipo de dependência dela, às vezes, em algumas situações existe, mas mesmo não tendo essa dependência financeira, mas ele tem uma dependência emocional, uma codependência emocional talvez, que faz ele ficar preso ao problema daquela pessoa. E ele pensa assim: se eu me livrar dela, pode ser que eu não tenha mais este problema, mas quantos outros problemas virão? Quantos outros problemas eu terei quando eu tiver que lidar com as coisas apenas por mim? Quando eu estiver sozinho no mundo, Será que eu vou conseguir manter o meu trabalho se eu não tiver ninguém em casa para me ajudar com as coisas? Se eu não tiver ninguém em casa para cuidar do mínimo, para os afazeres comuns? Se eu não tiver ninguém para contar o meu dia, para perguntar como foi o meu dia, ou para eu ouvir o dia da pessoa, como foi, para perguntar se eu tô bem, me dar uma mensagem de bom dia, uma mensagem de boa noite, para dar um abraço, dormir na mesma cama, ter um sexo, ter um momento de prazer ali juntos, por mais que o amor não esteja existente, ainda existe o casual, o momento de prazer comum aos dois. Se eu me livrar de tudo isso, eu sei que eu me livro de todos os problemas, mas aí o que vai ser de mim depois disso? Essa prisão que ela é construída, nessa fortaleza que ela é construída ao redor do medo da solidão, ela faz com que as pessoas fiquem realmente presas a situações que são completamente destrutivas para elas. Então, às vezes, eu posso estar vivendo um casamento infeliz por 2, por 5, por 10, por 20, 30, 50 anos. E eu nunca vou conseguir me livrar daquele relacionamento que é totalmente tóxico para mim, somente porque eu não sei como eu vou lidar com o fato de estar sozinho.
É muito difícil você encontrar uma pessoa que está disposta a estar sozinha, que está interessada, envolvida com a própria presença, com a solitude, o fato de completar a si mesmo, de estar diante de si e não ter medo da vida. Justamente por causa disso, as pessoas se prendem em relacionamentos cada vez mais infelizes, para não ter que lidar com a solidão, para não ter que lidar de chegar em sua casa, sentar no sofá e não ter ninguém para falar, não ter ninguém para conversar, ninguém para trocar alguma ideia, para trocar alguma informação, para saber da pessoa, para ter algo para fazer. Quando você termina um relacionamento, é muito comum, especialmente quando ele é mais longo, que você fique muito tempo ainda preso às ideias daquele relacionamento anterior. Às vezes preso nas redes sociais, verificando o que a pessoa tem feito, como ela tem agido, trocando algumas mensagens que não são legais, agredindo verbalmente por mensagens, enviando mensagens de ameaça, de dor, falando como você se sentia, como a pessoa se sentia, contando para outras pessoas como você se sentia. E tudo isso é apenas para que você não tenha que confrontar o fato de que você está sozinho naquele momento e que está tudo bem assim. Você pode, sim, aceitar o seu momento de solidão. E é esse momento de solidão, esse momento em que você vai conviver consigo mesmo, que é o que vai cuidar de todo o seu processo de luto, da aceitação de que um ciclo chegou ao fim, de que um ciclo foi encerrado para que um novo momento da sua vida possa começar, para que um novo ponto de transição possa acontecer. E a partir de então, você vai construir uma nova felicidade. Da sua maneira. O mais importante desta conversa é que a gente nunca fique preso a um relacionamento simplesmente pelo fato de ter medo de não encontrar outro alguém. Como a gente pode ver bastante no Diane e no Peanut Butter, mesmo depois do fim, eles continuam presos àquela ideia por alguns momentos. E somente quando eles começam a se livrar daquilo, eles passam a se deparar mais com o que eles mesmos são. É muito importante que você se sobreponha a qualquer término de relacionamento, que você se sobreponha a qualquer ideia de que uma união de duas pessoas, quando finalizada, vai fazer com que uma dessas pessoas, no caso você, se quebre. Você não está quebrado, você não está solitário, abandonado, deixado de lado. Você apenas está no seu momento, na presença de você mesmo e lidando com os destroços de um relacionamento, que vão formular e reconstruir um novo você. Espero que tenham gostado muito do vídeo, que continuem a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. Até a próxima!